Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. E é lógico, bora começar a semana aí super atualizado com as notícias e as informações do nosso Tricolor, não é verdade? Nesse novo formato de vídeo, e é lógico, quero ter muito um feedback de vocês, para vocês, se vocês curtiram esse tipo de vídeo, fechou? Um vídeo aí bem diferente para a gente passar as notícias e as informações. Então, deixa aquele like, fortalece com o seu like, que é muito importante. E é lógico, a inscrição aqui no canal e também o seu comentário. A sua opinião no campo dos comentários é super importante, fechou? Então, bora lá começar Tricolor em Notícias no ar. E para a gente falar e começar, lógico, do jogo de ontem do São Paulo, que acabou perdendo para o Grêmio por 2-1 nesse domingo aí pela 36ª rodada do Brasileirão. Com a permanência, com a vitória do Grêmio, garantiu a permanência aí na primeira divisão da próxima temporada. Os gols do time gaúcho foram marcados por Cristiano e Juan contra, e o Luiz Gustavo acabou diminuindo pro Tricolor Paulista, tá? Esse resultado acabou com uma sequência aí de 4 jogos sem vencer dos donos da casa, com 3 empates e 1 derrota. Por outro lado, o lado do São Paulo encerrou também um período de 6 partidas de invencibilidade, né? Que vinha de 3 vitórias e 3 empates. Com essa derrota aí, acabou cortando essa sequência do São Paulo, tá? Com esse resultado, o Grêmio vai a 44 pontos, se livra, né, do risco de rebaixamento. Já o São Paulo, que teve a vaga na fase de grupos garantidas com o título do Botafogo, está em 6º colocado com 59 pontos, tá? Bom, o primeiro tempo aí que o Grêmio foi muito superior ao São Paulo, né? Os donos da casa criaram as melhores chances de gol e quase não sofreram na defesa. São Paulo acabou chegando bem pouquíssimo mesmo ali no primeiro tempo. Um péssimo, um horroroso primeiro tempo do São Paulo. Mas o gol do time do Gaúcho saiu somente aos 35 minutos, quando o Soteldo fez uma boa jogada pela direita e achou João Pedro, que serviu para Cristaldo acertar um belo chute, 1-0. Antes disso, Aravena tinha tido 3 chances claras, mas foi parado pelo goleiro Rafael. Do lado paulista, pouca efetividade. 2 chances mais importantes, apenas uma com o Luciano em tabela com André Silva e uma cabeçada de Alan Franco por cima do gol. Aos 45 minutos, houve tempo ainda de o Grêmio ampliar. Após jogada pela direita, o Juan jogou contra o próprio gol e marcou contra. Nos acréscimos, o tricolor paulista tentou reagir em um chute do Luciano na entrada da área, mas o lance foi pela linha de fundo. Lado esquerdo do São Paulo estava horroroso, né? Rafinha, improvisado mais uma vez, uma insistência do Zubeldia, né? E acabou hoje penando, porque os 2 gols do time do Grêmio foram pelo lado esquerdo do São Paulo, onde o Rafinha estava jogando aí improvisado, tá? Já no segundo tempo, né, na etapa final, o Grêmio manteve o ímpeto ofensivo, mas o São Paulo conseguiu se organizar melhor defensivamente. Aos poucos, na base do toque de bola, o time paulista avançou para o ataque e conseguiu diminuir aos 18 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou na entrada da área. Luiz Gustavo ali bateu de primeira. Golaço, hein? Golaço mesmo aí do Luiz Gustavo, tá? Na sequência, o volante invadiu a área e foi derrubado. Após a análise do VAR, o lance começou fora da área e ele caiu dentro, não caracterizando penalidade. Na base da pressão, o Grêmio tentou ampliar, mas parou em Rafael. Aos 32, em bom arremate, Soteldo. Depois disso, até os acréscimos, o Grêmio se defendeu e o São Paulo tentou arrumar o empate, buscando espaço na defesa, sem sucesso. Para mim, um jogo bem ruim do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, né? Um time que, sabe, estava ali desgostoso, sem muita efetividade, parecia realmente que não queria jogar bola. Então, cara, mereceu, tá? Mereceu. São Paulo não fez por merecer nenhum empate, né? Muito menos aí uma vitória por cima do Grêmio. Então, venceu quem teve vontade de vencer. E isso ficou com o Grêmio, já que o São Paulo, né, não teve ali a mínima possibilidade de querer ganhar o jogo.
não quis ganhar o jogo na real, o time do São Paulo, tá? Então, vamos aí falar um pouquinho aí da coletiva do Zubeldia também, que ele foi aí, né, questionado sobre o próprio Rafinha, né, e não porque ter entrado com o Patrick diretamente. Então, bora lá. Zubeldia vê posição justa pelo que o São Paulo apresentou durante o Brasileirão, quando foi questionado referente a todo o campeonato, tá? O torneio não mente. O técnico diz que times com mais investimento conseguiram melhores resultados, mais valoriza conquista da vaga direta na fase de grupos da Conmebol Libertadores. O técnico Luiz Zubeldia admitiu que o rendimento do São Paulo no primeiro tempo da derrota, né, por 2-1 para o Grêmio em Porto Alegre, na tarde desse domingo, né, não foi bem ruim. Na visão do treinador, porém, a equipe cresceu na etapa final e poderia ter tido uma sorte melhor. Em entrevista coletiva, o técnico citou o lance do Luiz Gustavo, foi puxado aos 20 minutos da segunda etapa por Monsalve, que caiu na área. Para mim não foi nada, velho. Não foi pênalti, nem o pênalti do Luiz Gustavo no primeiro tempo, que a bola acaba batendo na mão dele. Olha, eu fiquei com as minhas dúvidas, porque se fosse para o São Paulo, eu ia acabar reclamando bastante, tá? Agora, esse lance que o Luiz Gustavo acabou sofrendo a falta ali, né? Ficou pedindo pênalti e tudo mais. Eu não achei, para mim, seguiu o jogo, tá? Vamos lá. Abre aspas aí para Zubeldia, tá? Fizemos um primeiro tempo muito ruim. Por erros nossos, perdemos algumas bolas que não pegaram em transição. Favorecemos as virtudes deles e no segundo tempo tivemos um controle bastante importante. E com a jogada polêmica, não sei se foi pênalti, expulsão, mas uma das duas teria que ter sido. Olhem vocês, sugeriu o treinador. Falando nisso, segundo aí Paulo César de Oliveira, né, comentarista de arbitragem da TV Globo, o lance começou fora da área, mas o VAR deveria ter recomendado a expulsão. Ele não disse que foi pênalti, até porque o lance começou fora da área, mas sim uma recomendação de cartão vermelho para o jogador do Grêmio, tá? O técnico fez uma avaliação do São Paulo, conquistou no Brasileirão e diz que, na sua visão, a equipe alcançou a posição que poderia dentro da competição. Quando cheguei aqui, abre aspas aí para o Zubeldia, tá? O objetivo no Brasileirão para a maioria das equipes é chegar na Libertadores de forma direta. E depois de todos sabem que só há um campeão e entra numa parte muito fina. Precisa de um elenco forte, economia forte. E as equipes que estão aí em cima mostram isso. O único que rompe um pouco o molde é o Fortaleza, que compete muito bem no Brasileirão. Mas na Libertadores, Botafogo ha rendido tributo, né, à sua fortaleza econômica, colocando aí hierarquia no meio do ano para ganhar a Libertadores. E o Atlético Mineiro também teve a chance. No Brasileirão, creio que 38 rodadas não mentem. Estamos onde cada um tem que estar. E nós, na nossa realidade, era poder agarrar uma vaga na Libertadores de forma direta. Se olhar para os times que estão atrás, não é fácil poder entrar de maneira direta. E fizemos. É muito? É pouco? Pergunta aí o Zubeldia. Não sei. Creio que entrar na Libertadores direto seja bom para o clube. Permite que outra vez estar no maior torneio do continente. E claro que alguma das Copas podemos ganhar o ano que vem. Olha aí, hein, Zubeldia. Cuidado com o que você fala, hein, amigão. Não tenho dúvidas. De novo, hein. Não tenho dúvidas que podemos ganhar alguma das Copas ano que vem. Olha aí, palavras do senhor Luiz Zubeldia, hein. Vamos cobrar, hein, Zubeldia. Vamos cobrar, viu. Temos de trabalhar, ter um elenco cada vez mais forte, exigir cada vez mais para competir com equipes que têm economia muito forte. Com o time consolidado na sexta posição e já classificado para a fase de grupos da Conmebol Libertadores, Zubeldia disse que ainda irá avaliar o que fazer nos jogos finais contra Juventude e Botafogo, a próxima quarta e o próximo domingo, tá? Já que a vaga antecipada pode causar menos mobilização. Vamos ter que avaliar, abre aspas, classificamos de maneira direta para a Libertadores.
era algo que queríamos conseguir. Claro que temos que preparar muito bem para o ano que vem em todos os sentidos e temos que ver como jogar, qual formação coloco contra o Juventude e Botafogo. É uma situação um pouco incômoda, porque com esta camisa todas as partidas são importantes. Também é certo que alcançar um objetivo como a classificação direta faz com que tudo seja diferente. Vamos ver. De pronto, agora é pensar na próxima partida, explicou o técnico aí sobre as próximas partidas e entre aí também o Campeonato Brasileiro. E ele foi questionado aí sobre a colocação do Rafinha e não o Patrick, não é verdade? Jogador da posição que começou no banco de reserva, Rafinha improvisado no lado esquerdo e como eu já disse, né, os 2 gols do Grêmio foram por aquele lado do campo, onde o Rafinha não conseguiu ali fazer ali uma parte boa defensiva para a equipe do São Paulo. Perguntado sobre o Patrick e o improviso do Rafinha na lateral esquerda, abre aspas, Patrick teve muito tempo parado, por muito tempo não pôde treinar. Eu quero que ele possa jogar de titular quando eu puder vê-lo no treino. Hoje gostei como entrou. Era difícil começar. Não era o mesmo Grêmio no minuto 0 do que no segundo tempo. Vão se desgastando. Teria que suportar muito o duelo individual no primeiro tempo e no jogo anterior, como neste pedi ao Rafinha para jogar nesta posição. Claro que o Grêmio tem virtudes. Tentou nos pegar abertos e não a laterais que possa frear muito o 1 contra 1. São bons jogadores do Grêmio. Vou colocar o Patrick quando vir que ele está bem para jogar, de início, né? Hoje entrou melhor, nos últimos 3 jogos atuou um pouco, pode ser no próximo jogo ou contra o Botafogo, ele precisa se impor, a oportunidade para ele ou qualquer jogador vai estar disponível, tá? Falou aí também sobre os 2 tempos distintos, né? Primeiro tempo muito ruim do São Paulo e um segundo tempo que vamos dizer assim, que melhorou um pouco, mas eu coloco também essa questão muito mais pelo controle que o Grêmio tentou sobre o jogo. O Grêmio não pressionou tanto o São Paulo assim no segundo tempo, tá? Então ele disse aí, comentou, abre aspas, um primeiro tempo é que tivemos muitas virtudes, mais virtudes deles e defeitos nossos. No segundo tempo, isso se inverteu. São 2 boas equipes. A diferença é que estamos em 6º e o Grêmio está um pouco mais atrás, por tudo que viveu. Mas mas não tenho dúvidas que muitos times que estão atrás, como Fluminense, Grêmio, Paranaense, Vasco, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, todos têm muito bons elencos, treinadores e investimento econômico para estar onde estamos. Continuou aí. É um campeonato muito duro. Tivemos a virtude, sorte, como quiserem chamar, para nos posicionar rapidamente entre os 6 primeiros. Estivemos sempre entre os 6 primeiros. No fim, em 38 rodadas, um Brasileirão faz justiça. Quem termina em 6º, 4º, primeiro, o torneio não mente. Mostra virtudes e carências de uma equipe. E tá na cara que o São Paulo conseguiu estar aí entre os 6 primeiros colocados, é lógico, por virtude do elenco, pelo trabalho do Zubeldia, ou então por falha e vamos dizer assim, alguns tropeços das outras equipes, né? Eu acho que um montante, eu acho que pode-se dizer assim, que pelo que apresentou o São Paulo, pelo elenco que tem, que para mim ainda falta muito para brigar nessa parte de cima da tabela, tá de bom tamanho. Só que colocar a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, para mim, não vem pelo mérito do Campeonato Brasileiro, e sim aí pela classificação, pelo título do Botafogo, né, na Libertadores, assim, abrindo a vaga do São Paulo, né, ali em 6º colocado, que estava garantido numa pré-Libertadores, né, com o título do Botafogo, lógico, abre a brecha aí para o São Paulo participar diretamente da fase de grupos aí da Libertadores da América. Passa da pré-Libertadores, que ia começar ali mais ou menos em fevereiro, não é verdade? Vai para abril, onde começa efetivamente a fase de grupos da Libertadores, tá?
Comente aí o que você achou do jogo. Comente, deixa a sua opinião no campo dos comentários. E é lógico, vamos entrar aqui no mercado da bola e falar um pouco sobre as contratações ou possíveis contratações aí do São Paulo para a próxima temporada. Fechou? Vamos falar aí sobre o Wendel e também Marlon. Por que não? Até porque Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, revelou que o clube abriu conversas para contratar o lateral esquerdo Wendel, do Porto. O dirigente afirmou que o jogador se encaixa na busca do São Paulo por reforço. Pelo amor, hein, Belmonte? Se não encaixar o Wendel, quem vai encaixar? Não é mesmo? Abre aspas aí para Carlos Belmonte. Para não ficar em cima do muro, o jogador que a gente conversou mais foi o Wendel, que está no Porto. Mas também tem uma questão ainda entre o Wendel e Porto, para a gente entender se temos capacidade de tê-lo no São Paulo. Mas é um jogador que a gente gostaria muito, que se adequa ao nosso perfil de jogo, fecha aspas, afirmou aí Carlos Belmonte ao CNN Sports SA, né, que foi ao ar no domingo. Carlos Belmonte também comentou o interesse do tricolor paulista na contratação de Marlon, lateral esquerdo também do Cruzeiro. Porém, o diretor de futebol do São Paulo vê travas na negociação devido ao, entre aspas, ponto de vista financeiro. Abre aspas novamente aí para Carlos Belmonte. A gente acha o Marlon um grande jogador. Está no nosso trabalho de scout. Mas o Marlon é um jogador que, para este momento, no ponto de vista financeiro do São Paulo, a gente não tem a capacidade de tirar o Marlon do Cruzeiro, a não ser que surja por parte do próprio Cruzeiro, né, uma troca. E a gente já conversou algumas vezes com o Pedrinho, caso surja o interesse de algum atleta do nosso elenco para o time do Cruzeiro, numa possível negociação, disse aí Carlos Belmonte, tá? O São Paulo demonstrou interesse na contratação de Wendel na última janela de transferências, mas as negociações não avançaram. A diretoria tricolor fez a proposta considerada bastante atraente ao brasileiro de 31 anos, porém, as tratativas não foram concluídas. Antes do dia 18 deste mês, Júlio Casares, presidente do São Paulo, já havia confirmado o interesse do clube pelo lateral da seleção brasileira. O mandatário garantiu que as negociações continuam em estágio inicial, mas sentiu que o defensor tem preferência pelo tricolor no caso de retorno ao Brasil. Já Marlon, do Cruzeiro, faz temporada sólida e é uma importante peça para o Cabuloso na temporada. Titular, o lateral de 27 anos completou 50 jogos na temporada, com 1 gol e 3 assistências distribuídas. Então, é esse pé que está aí, tanto negociação com o Wendel, que o São Paulo já apresentou proposta, né? O jogador tem ali valores de salário, tempo de contrato e tudo mais, é lógico. Basta aí a liberação do time do Porto. São Paulo também tem que estudar e também negociar aí uma saída antecipada. Até porque o Wendel ele tem contrato até o meio do ano de 2025. Então, o São Paulo precisaria ali abrir conversas com o Porto para poder liberar esse jogador agora já nesse final de ano, até para o jogador fazer uma pré-temporada decente no São Paulo para iniciar a temporada de 2025 adaptado, né? Ali já trabalhando com os companheiros de elenco e tudo mais. Basta esse tipo de negociação. O Porto tem interesse também no Moreira, lateral direito do São Paulo. Não sabe se vai ser usado como uma liberação do Wendel ou se vão ser aí duas negociações diferentes. Esse tipo de informação a gente pode trazer aí um pouco mais para frente, tá? Bom, vamos falar também agora um pouco sobre a dívida, né? A dívida do São Paulo, que foi muito falada na semana anterior, tenho certeza que vai ser continuada falado esta semana, até porque o São Paulo vai fechar com um déficit muito grande nesta temporada de 2024. São Paulo aí acumula déficit de 191 milhões em 9 meses. Dívida vai a 886 milhões no geral, tá?
O São Paulo acumulou um déficit aí de 191 milhões entre janeiro e setembro, período em que a dívida do clube cresceu de 666 milhões para 886 milhões. É muito dinheiro, velho, é muito dinheiro mesmo. Os números constam em parecer complementar produzido por um membro do Conselho Fiscal do clube, que não divulga balancetes. Divulgado pelo pesquisador Alexandre Gerbrecht em rede social, o GE confirmou o conteúdo do documento. O parecer é do dia 18 de novembro, assinado pelo conselheiro Paulo Afonseca de Barros Faria Neto, e é complementar a um parecer bem mais vago produzido pelo Conselho Fiscal 4 dias antes. No documento, Faria Neto revela preocupação com endividamento, pois é quase o dobro do orçamento anual da instituição. Ele cita que havia a previsão de receitas de 108 milhões no período com a venda de atletas, tendo sido realizados apenas 73 milhões. Além disso, as despesas com pessoal e direito de imagem foram 30 milhões acima do valor orçado. Como comparação, o clube registrou déficit de 62 milhões em 2023. Nessa semana, em evento da CBF, o presidente do clube, Júlio Casares, admitiu que o clube teria um déficit muito alto, sem revelar os números. Ele justificou com a decisão da diretoria de negar propostas por atletas no ano passado, quando o time disputou e venceu a final da Copa do Brasil. Então é o seguinte, ele bota a culpa no déficit gigante do São Paulo esse ano de 2024 com a venda de não jogadores na temporada passada, por causa da Copa do Brasil. Presidente Júlio Casares, você vai me desculpar, meu amigo, mas isso não é desculpa. Seria talvez para a temporada de 2023. Para a temporada de 2024, essa não é a desculpa, tá? Abre aspas para Júlio Casares. Claro que é ruim terminar o exercício com um déficit muito alto, mas o São Paulo, ao priorizar aquelas disputas, eu me lembro que antes da final contra o Flamengo, tínhamos propostas para 4 jogadores titulares. Naquele momento, eu iria terminar o ano com superávit se tivesse vendido. Mas, naquele momento, era muito importante a conquista. Corremos o risco, fecha aspas, disse Júlio Casares. A partir do ano que vem, o São Paulo não poderá registrar mais déficit. Exatamente. É uma das regras da criação do FDIC, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, criados para pagar as dívidas bancárias do clube. Ele também impõe um teto de 350 milhões de investimento no futebol. Só que a gente sabe, esses 350 milhões em investimento no futebol não é para contratação apenas de jogador. É para contratar jogador, é para pagar o salário anual do elenco, é para pagar todos os custos também do futebol em Cotia. Então, é de um futebol em geral e não apenas para contratações. Se fosse só para contratações, porra, tava lindo. Imagine você ter 350 milhões para contratar jogadores. Mas não é isso. É 350 milhões para você gastar o ano inteiro. Então, pode torcedor ficar preocupado, porque na próxima temporada a gente vai sofrer tanto com poucas contratações, não é verdade? Como aí um elenco bem reduzido. Até porque, para tentar baixar um pouco essa dívida, esse déficit, né, desse ano de 2024, está previsto sim venda de jogadores. Bobadilha, monitoramento, vai chegar a proposta. Tem também aí o Ferrarese, que também está sendo monitorado e sondado por algumas equipes. Tem o próprio William Gomes, o próprio Henrique Carmo, que nem renovou o contrato com o São Paulo ainda e já está recebendo sondagens e com certeza irá receber propostas. Fora esse, Galopo, Jackson Mendes, Orejuela, jogadores aí que provavelmente devem sair do elenco do São Paulo para a próxima temporada. Fechou? E aí? O
que você achou dessas notícias? Comentem um jeito diferente da gente trazer aqui as notícias de uma forma um pouco mais completa, um pouco mais detalhada, não é verdade? É lógico, sempre no final com a opinião aqui do canal Drex Tricolor. Se você curtiu, deixa um feedback aí pra gente se você curtiu esse novo modelo de vídeo que a gente pretende postar todos os dias na parte da manhã. Assim você pode ver, já ficar informado das notícias e durante o dia, lógico, novas notícias vão acabar aparecendo. Fechou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis.